Abra a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 11. Nós vamos estar lendo e estudando um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. João, capítulo 11, do 1 ao 46, narra o maior milagre que o Senhor Jesus Cristo operou quando ele esteve nessa terra, no seu ministério terreno. A ressurreição de Lázaro. E eu chamo a sua atenção para que você esteja acompanhando essa mensagem de uma maneira especial, não permitindo que nada venha a distrair, a roubar a sua atenção da palavra de Deus. Então, João, capítulo 11, do 1 ao 46, diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. E disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se ele dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo
Este era uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém? O texto é um pouquinho longo, né, mas é uma passagem maravilhosa. É um texto que só a leitura dele já é suficiente para nos edificar. E esta, amados, é uma das passagens mais intrigantes de toda a Bíblia, no sentido de nos deixar perplexos, né? Por que eu digo isso, né? Por exemplo, uma pergunta fica bem clara: por que Jesus ressuscitou Lázaro? Qual era a finalidade, o propósito de Jesus ressuscitar Lázaro? Segundo os historiadores, né, e a tradição, Lázaro viveu mais 30 anos depois que Jesus o ressuscitou, vindo a falecer com 60 anos de idade. Isso segundo os historiadores, segundo a cultura judaica. Talvez seja verdade, né, embora a Bíblia não cite claramente, não diga quanto tempo Lázaro viveu. Mas teria Jesus ressuscitado Lázaro simplesmente porque ele era um amigo querido, porque ele amava a família de Lázaro? Será que seria esse o motivo pelo qual Jesus ressuscitou a Lázaro? Teria Jesus ressuscitado a Lázaro só para dar mais 30 anos de vida para ele? Vou dar mais 30 anos. Né? Morreu, vão trazer de volta, vão dar mais 30 anos. Né? É interessante a gente parar para pensar nisso, porque Jesus havia feito já muitos milagres. E por que esse se tornou o maior milagre de Jesus? Quando nós acompanhamos o ministério terreno de Jesus, nós vemos, por exemplo, Jesus já tinha expulsado demônios, que era algo sobrenatural. Já tinha dado visão a cegos. Jesus já tinha feito paralítico andar. Jesus já tinha restaurado a mão atrofiada de um homem. Jesus tinha andado sobre as águas, né? Jesus tinha dado ordem à tempestade e ela obedeceu. Jesus tinha multiplicado pães e peixes, tinha transformado água em vinho, né? Que mais que Jesus tinha feito? Jesus tinha ressuscitado a filha de Jairo e Jesus tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim. O que é que a ressurreição de Lázaro tinha de diferente de todos esses milagres que Jesus já tinha operado? Pois bem, alguns milagres, né, que Jesus operou, ele estava demonstrando o seu poder, a sua autoridade sobre a natureza, por exemplo. Quando ele diz para a tempestade se acalmar, ele estava demonstrando o seu poder sobre toda a natureza. Quando ele expulsa um demônio, ele estava, por exemplo, demonstrando o seu poder sobre todas as hostes espirituais, os seres espirituais existentes. Quando, por exemplo, Jesus multiplica o pão, os peixes, ele estava demonstrando o seu poder sobre as coisas naturais. Ele podia fazer o impossível. Quando Jesus opera uma ressurreição, ele estava demonstrando o seu poder sobre a morte. E a ressurreição de Lázaro tem algo especial. Porque o povo judeu, os rabinos, os mestres judaicos, eles não apenas ensinavam, como eles também acreditavam que o espírito de uma pessoa, quando ela morre, ficava ainda 3 dias próximo ao corpo, esperando talvez uma oportunidade de voltar. Então a ressurreição
do filho da viúva de Naim e da filha de Jairo, talvez eles pudessem justificar dizendo, mas o espírito ainda estava ali. Então, uma oração a Deus e Deus permitiu o espírito voltar. Mas eles acreditavam que depois de 3 dias, quando completava 3 dias, já não tinha mais possibilidade nenhuma do espírito retornar ao corpo, porque já estava em processo de decomposição. Aliás, essa crença judaica é uma crença falsa, porque a palavra de Deus, ela mostra que tão logo o ser humano morre, o seu espírito já retorna para Deus. Por exemplo, quando Jesus narra a passagem entre o rico e aquele outro Lázaro, tão logo o rico morreu, ele já estava num lugar de tormento. Não porque ele era rico, mas pela maneira como ele tinha vivido. Então isso é o que acontece quando nós deixamos essa vida. Nosso espírito já vai para a presença de Deus eternamente, ou para longe da presença de Deus eternamente. E aqui estava uma controvérsia dentro do ensino judaico. E Jesus estava prestes a provar que ele era Senhor sobre a morte, mesmo depois que tivesse passado os 3 dias que o judaísmo, que os fariseus, que os rabinos ensinavam que ainda existia, do espírito ficar ali em volta do corpo. Então a ressurreição de Lázaro, ela foi algo muito além do sobrenatural, porque já faziam 4 dias. E Jesus já sabia desde o princípio que ele iria fazer algo muito além de todos os outros milagres que ele já tinha feito. E eu imagino que quando Lázaro ressuscitou, Satanás começou a tremer, porque pela primeira vez alguém era trazido à vida depois de já estar 4 dias morto. Jesus estava provando para as trevas que ele tinha poder sobre a morte. Sobre a morte. Por isso que nem mesmo a morte pôde reter Jesus quando ele entregou a sua própria vida. Quando ele ficou 3 dias na região dos mortos. Nem a morte pôde reter a Jesus. E é tremenda essa passagem, amados, porque ela fala claramente para nós que há uma vida depois dessa vida. E é esse o ponto importante que eu quero trazer nessa noite. Porque Jesus faz uma declaração nessa passagem, que é uma das coisas mais significantes para nós que somos cristãos. Ele diz assim no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você já parou para pensar nessa declaração que saiu da própria boca do Filho de Deus? Jesus resolveu para nós o maior problema que nós tínhamos, que era a morte. Com as ressurreições que ele operou, ele declarou abertamente que ele não era somente um ser humano, que ele não tinha somente uma natureza humana, mas ele era também o Filho de Deus, ele era o próprio Deus, ele tinha uma natureza também divina. E ele declara ali, com a sua atitude, a vitória sobre a morte. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós temos certeza, mediante essa palavra que saiu da boca de Jesus, que existe vida além dessa vida. Que quando encerrar o nosso tempo aqui, como Salomão escreve no final do livro de Eclesiastes, quando rompe o fio de prata, quando quebra o copo de ouro, aquelas expressões que significam o término da nossa vida, a Bíblia nos afirma, nos garante que há uma sequência, que a vida não termina, a vida material sim, mas o nosso espírito é eterno, e há uma vida espiritual contínua, que nós devemos nos preocupar muito mais com ela do que com a nossa vida nessa terra, porque essa vida, esse tempo que nós vivemos aqui, vai determinar para onde nós vamos, quando o nosso tempo de vida humana terminar. Se durante esse tempo da minha vida, verdadeiramente eu fiz isso que Jesus acabou de dizer para Marta, eu criei que Ele é o Filho de Deus, porque Ele diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, ou seja, ressuscitará. E a ressurreição é algo ainda mais completo,
Porque quando nós morremos, nós vamos em espírito, nossa alma acompanha. O ser humano é trino, corpo, alma e espírito. O corpo vai para a terra, vai virar pó, vai ser cremado, não importa. Mas o espírito, que é a nossa parte que tem comunhão com Deus, e a nossa alma, que é a nossa parte racional, onde estão os nossos sentimentos, nossos desejos, nosso raciocínio, nosso poder de decisão, acompanham juntos e vão para a presença de Deus, todos aqueles que creram em Jesus Cristo. Mas ainda haverá um dia em que esse espírito receberá um corpo semelhante ao corpo que Jesus recebeu na sua ressurreição. Não mais o corpo que Lázaro recebeu. Lázaro ressuscitou nesse próprio corpo e depois morreu de novo. O filho da viúva de Naim ressuscitou, viveu mais um tempo, mas morreu de novo. A filha de Jairo ressuscitou, viveu mais um tempo, mas morreu de novo. Mas haverá uma ressurreição de um corpo diferente. Nós não conseguimos compreender como vai ser, mas a palavra deixa isso garantido. Há algo depois dessa vida que nós vivemos aqui. Há uma vida que nós precisamos nos preocupar, parar para pensar nela. Por isso Paulo diz, olhai para as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Não fique preso somente à tua vida humana, ao natural, porque há uma vida sobrenatural. Nós não somos um corpo que habita um espírito, nós somos um espírito que habita um corpo. Nós temos vida espiritual. Há uma eternidade depois dessa vida, mas o tempo que nós vivemos aqui é que vai determinar aonde nós passaremos essa eternidade. E a história de Lázaro, esse texto que ele é cheio de ensinamentos. Poderíamos parar aqui e ficar quase que a noite toda estudando essa passagem, falando, por exemplo, sobre a ordem que Jesus dá, atira a pedra, desatai-o, né? Quantas pregações nós já ouvimos sobre isso? Há muitas coisas que nós podemos tirar desse texto e trazer para a nossa vida, mas a principal delas é essa palavra de Jesus Cristo. É a garantia de que aquele que crer em Cristo, ainda que morra, vai viver. Aquele que crer em Cristo não tem problema com a morte. Vai viver. Não estou dizendo que aquele que crê em Cristo não vai sofrer por causa da perda de alguém querido. Isso é natural. É a nossa natureza humana. Nós vamos chorar pelas pessoas que partiram. Nós vamos sentir dor no nosso coração, no nosso íntimo. Hoje pela manhã e também na nossa oração na sala, nós oramos por uma família, por uma mulher jovem que partiu, vítima de um câncer, amiga da família do Williams e da Kelly, membro lá da Batista do Caminho, da tenda. Partiu jovem, deixou 2 filhos pré-adolescentes, uma menina de 5 anos, 3 filhos, esposo. Lógico, amados, que essa família está sofrendo. Mas essa mulher, essa irmã, partiu com essa certeza, eu creio, porque era uma crente, conhecia a palavra de Deus. E essa palavra traz consolo para aqueles que também ficaram. Ainda que há o sofrimento, a dor da perda, há um consolo, há uma certeza de que a vida continua depois. E que na glória nós nos encontraremos. Também não sei como vai ser isso. Porque a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano, na mente, aquilo que Deus preparou. E João 14 diz que o próprio Senhor Jesus diz, eu vou para o Pai e estou preparando moradas para vós, para nós. Nós não sabemos como vai ser, sabemos que vai ser algo extraordinário. Sabemos que vai ser algo além da nossa capacidade de entendimento. Mas é algo que está preparado para nós. Então, quando nós olhamos essa passagem, nós passamos a ter uma compreensão, ou pelo menos nos ajuda a fortalecer a nossa fé quando enfrentarmos uma situação de morte de uma pessoa que amamos. Ou mesmo quando vemos alguém que está próximo da morte, testemunhar, como eu já ouvi de pessoas cristãs que sabiam que estavam próximas do tempo de partida, e falaram com a própria boca, com convicção, e até ansiavam por ir, porque sabiam para onde iam. Eu creio, amados, que no momento
final, quando nós começamos a nos aproximar, quando, por exemplo, um servo de Deus, uma serva de Deus está ali, sabendo que os dias estão se cumprindo, eu creio que Deus começa a permitir que nós tenhamos alguns vislumbres do que é o céu para nos encorajar naquele momento de partida. Eu já ouvi alguns testemunhos tremendos, né, a respeito disso. Então, amados, a morte é um problema? Sim, mas foi resolvida. Jesus resolveu a morte para nós, venceu. E a palavra de Deus garante que há uma vida eterna. E ele diz no versículo 26, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Não morrerá eternamente. Ressuscitará um dia. E aqui nós vemos um testemunho de fé maravilhoso expressado pela boca de Marta, né? A gente costuma pregar sobre Marta e Maria naquela outra passagem em que Jesus chama a atenção de Marta, dizendo que Maria, a irmã, tinha escolhido a melhor parte, porque Maria se prostrou aos pés para ouvir Jesus falar, enquanto Marta estava preocupada com os afazeres da casa, né, preparando ali o almoço. Mas Marta aqui, ela dá um testemunho maravilhoso de fé. Aliás, nesse texto a gente pode até fazer uma comparação da fé de Tomé, que era discípulo de Jesus, que andou com Jesus 3 anos e meio, com a fé de Marta, que normalmente a gente critica porque ela estava correndo com os afazeres da casa. Porque quando Jesus expressa o desejo de voltar para a Judeia, e ele já estava jurado de morte, já estava sendo perseguido para ser morto. Quando ele diz para os seus discípulos, olha, vamos voltar para a Judeia porque Lázaro morreu e eu tenho um propósito em lá, visitar a família de Lázaro. Tomé, né, chamado Dídimo, e também conhecido pela sua incredulidade, Tomé diz assim, vamos lá com ele para morrer junto. Uma atitude pessimista, uma fé pessimista. Nós vamos com Jesus na certeza de que vão matar todos nós lá, porque ele já está sendo perseguido, estão querendo matar ele, e nós vamos estar juntos, nós vamos morrer também. Olha a atitude de Tomé, né? Que fé estranha, né? Aliás, Tomé, quando Jesus, depois de ressuscitado, aparece, se revela aos discípulos, né? Tomé é aquele que diz, né, lá em João 20, 25, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, né, não puser o dedo, né, na ferida da sua mão, e não colocar a minha mão do seu lado, de modo nenhum acreditarei. Né? Esse era um discípulo de Jesus. Né? Será que a nossa fé é parecida com a fé de Tomé? Nós precisamos ver para crer. Precisamos pôr o dedo. Né? Precisamos de algo palpável para crer naquilo que Jesus Cristo fala. Será que essa tem sido a nossa fé, amados? Ou a nossa fé tem sido a fé de Marta, nesse texto que nós lemos, quando ela diz assim, né, no versículo 22, eu sei também que agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Marta estava fazendo uma afirmação, ela sabia que se Jesus fizesse uma oração, seria concedido. Mas Jesus não está mais no nosso meio para fazer oração por nós. Engano. Né? Jesus, ele mesmo disse, né, que aquilo que nós orarmos em seu nome ao Pai, ele nos concederá. Que os nossos pedidos atestados, né, certificados, né, pelo nome de Jesus Cristo nos serão concedidos. Lógico, amados, pedidos justos diante de Deus. Né, pedidos que estão dentro da vontade de Deus. Muitas coisas nós pedimos e elas não estão dentro da vontade de Deus. Muitas coisas nós pedimos e elas são para o nosso próprio deleite. Né? Mas Jesus disse lá em João 14, 13, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E em Mateus 21, 22, Jesus diz, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Às vezes você faz a oração, pede, mas não crê, já viu isso? Crente que ora, que pede, mas não crê que Jesus vai fazer, mas aí não faz mesmo, porque a incredulidade está inserida no meio da oração. Orar duvidando, não perca tempo orando. Né? Quando você ora, ore crendo
né? Porque aí Jesus opera. A fé, ela é algo ativo, não é algo passivo. Então nós vemos aqui nessa passagem essa diferença de atitude de Tomé, né, com a atitude de Marta. Marta, ela tinha certeza que tudo quanto Jesus pedisse, o Pai concederia. Marta também faz uma declaração que só Pedro tinha feito. Ela diz: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Quando Jesus pergunta aos discípulos em outra ocasião, o que é que os homens estão dizendo quem eu sou? Uns dizem que tu és profeta, outros dizem que é Moisés, outros dizem que é Elias, né? E Jesus fala para os discípulos: mas vocês que estão andando comigo, que são meus amigos, que são íntimos, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro toma a palavra, né, por revelação do Pai, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui Marta, ela fala as mesmas palavras. Veja a fé que essa mulher tinha. Tudo isso foi ingrediente para que Jesus, ainda que ele tinha o propósito já, e já tinha a direção do Pai para ressuscitar Lázaro, tudo isso foi ingrediente daquela situação em que a família de Lázaro viveu, que foi a ressurreição de Lázaro. Então nós vemos esse sobrenatural de Deus operando de uma maneira tremenda nessa passagem. Nós vemos também, por exemplo, a atitude de Maria, né? João, quando narra essa passagem, João Evangelista, no versículo 2, ele faz questão de dizer que Maria, irmã de Lázaro, era a mesma que tinha levado o vaso de alabastro cheio de perfume caríssimo, valiam 300 denários, 300 dias de serviço. E ela derrama aquele perfume em Jesus, quebra o vaso, e aí os discípulos reclamam, né? Mas por que esse desperdício de perfume? Era a mesma Maria, irmã de Lázaro. Maria, quando se encontra com Jesus, né, a adoradora não conseguia ficar de pé, ela tinha que se lançar aos pés, né? Então nós vemos aqui nessa passagem essa atitude de Maria, lá no versículo 32, quando Maria chegou onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés. Será que nós temos feito assim também? Precisamos de um milagre desesperados, né? Será que nós nos humilhamos, nos lançamos aos pés de Jesus? Confiamos completamente como Marta confiou? Então, amados, esse texto ele é riquíssimo em ensinamentos. Esse texto tem o menor versículo da Bíblia, né? O versículo 35, Jesus chorou. Menor versículo bíblico. Por que tem essa expressão? Para mostrar que Jesus, que ainda sendo Deus e tendo natureza divina, ele também tinha natureza humana e sofria como ser humano. Tinha sentimentos. Um outro ensinamento que nós tiramos dessa passagem, o texto diz que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. E diz também que essa família amava Jesus. O que isso aponta? O que é que Jesus quer de nós? Relacionamento, intimidade. Vida com Jesus não é um Jesus de longe, é um Jesus próximo, é o Emanuel, é o Deus conosco. Mas de que maneira, se Jesus está no céu sentado à direita do Pai? Através do Espírito Santo que habita naqueles que creem, que passa a habitar naqueles que creem e que recebem Jesus como Senhor. Então, amados, veja quão rico que é esse texto em ensinamentos. Não deixando de esquecer que o centro desse texto é a promessa de vida eterna, de ressurreição. Mas nós podemos ainda encerrar olhando para um último versículo desse texto, que é o versículo 44. O versículo 44, ele fala de quando Lázaro sai para fora daquele sepulcro. O homem que estava morto fazia 4 dias. Humanamente falando, não tinha a menor possibilidade disso acontecer. O corpo já estava cheirando mal, já estava em decomposição. E então Jesus, ele começa dando ordens, né? Olha que interessante, Jesus poderia ter feito tudo sozinho,
Mas ele faz o principal, ele gera vida, assim como ele gerou vida em nós no dia em que nós cremos. Ele gera vida. Mas ele deixa também algo para nós, igreja, fazermos. Por exemplo, ele manda que tirassem a pedra. Puxa vida, se Jesus ressuscitou Lázaro, qual era a dificuldade de só com o olhar fazer aquela pedra que estava na porta do túmulo rodar? Só um olhar de Jesus, né? A palavra diz que Jesus abriu o mar vermelho com um sopro da sua narina, né? Imagina se ele tivesse assoprado para valer, né? O mar tinha desaparecido. Bastava um olhar de Jesus para aquela pedra rolar, mas ele dá uma ordem para quem estava ali: tira a pedra. Bastava também um pensamento de Jesus para que Lázaro se visse completamente solto daquelas ataduras que era costume, né, do povo judeu quando morria alguém, né? Enfaixava o corpo, amarrava as mãos, os pés para ficar tudo juntinho, né? Colocava um lenço sobre a cabeça, né? Enrolava tudo, né? Aquilo poderia ter dissipado, né? Mas não, ele chama Lázaro, né? Imagina Lázaro saindo com as mãos amarradas aos pés, né? Andando, acho que meio pulando, meio, né? E sem enxergar, porque estava com o rosto envolto. Aqui há um sentido espiritual, amados, né? Quantas pessoas que nós conhecemos que ainda estão na mesma situação de Lázaro, amarradas, pés e mãos, significa sem ação, engessadas, impedidas de fazer qualquer coisa. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão espiritualmente cegas, com os olhos tampados, né, por um lenço, cobertos, representado aqui por esse lenço que estava fechando. Então nós olhamos para esse lado e vemos Jesus dando a ordem: desatai-o, né? Aqui entra a nossa parte, a parte da igreja, servir. Aquilo que o presbítero Zé Divino testemunhou aqui a respeito, por exemplo, da visita feita ao hospital, a oportunidade de ter levado uma palavra de fé e orado com aquelas pessoas que ali no hospital receberam Jesus como Senhor e Salvador. E se aquela mulher que morreu nunca fez aquela oração? Já parou para pensar? Como nós somos os instrumentos de Deus para a salvação de alguém? Então, isso cai sobre nós, igreja, a nossa parte. Mas para quem que eu vou sair? Eu não sou missionário, não sou evangelista. Para quem que eu vou pregar? Prega para quem está ao teu redor, o teu próximo mais próximo, teu colega de trabalho, né? Dê o seu testemunho de vida. Numa oportunidade, de repente na hora de almoço, em vez de ficar falando dos resultados do jogo do fim de semana, fala de Jesus. A boca fala do que o coração está cheio. Se a gente só fala de futebol, de dinheiro, é sinal que é isso que está no nosso coração. Mas quando a gente tem uma oportunidade para falar: olha o que Jesus fez na minha vida. Jesus me transformou. Jesus operou um milagre na minha vida. Eu orei, Jesus me atendeu. Às vezes um testemunho simples é o suficiente para você ser um ministro da reconciliação. Você ligar alguém a Deus. Então, amados, um último ensinamento que nós tiramos dessa passagem é exatamente esse. Também permitir que nós sejamos instrumentos de Deus. Jesus conta conosco, ainda que ele podia ter feito tudo sozinho. A obra do Espírito, gerar a fé para crer, é por conta de Deus. Para que alguém se converta, o que precisa? Primeiro, o Espírito Santo plantar uma fé no coração da pessoa. Isso é obra de Deus. Eu não vou conseguir gerar fé no coração de ninguém. Ela brota de Deus. E Paulo diz que a fé é um dom de Deus. Mas Paulo diz também em Romanos que é preciso que alguém pregue a palavra, senão como ouvirão se não há quem pregue? Então, a complementação dessa obra se faz quando a palavra é pregada, e Deus não vai mandar anjos para testemunhar, para pregar a palavra. Somos nós. Aqui entra a nossa parte. E aí então a palavra de fé é gerada no coração e uma vida nasce. Como é maravilhoso isso. Eu glorifico a Deus porque nas 2 últimas semanas nós tivemos oportunidade de fazer oração da fé e de pregar a palavra para 2 pessoas
que não tinham conhecimento do que era salvação, do que era entregar a vida para Jesus Cristo. Uma eu testemunhei aqui, foi a mãe da Viviane no hospital, e outra foi uma irmã que nós visitamos na segunda-feira. Pessoa culta, pessoa estudada, psicóloga, professora, financeiramente bem, mas ninguém nunca tinha falado para ela como é que se faz para ser salvo. Algo tão simples, amados, e nós negligenciamos. De repente, aquela pessoa que você acha tão culta, tão sábia, ela não sabe como se faz para ser salva. Você precisa abrir Romanos capítulo 10, versículos do 8 ao 13. Alguns versículos específicos que dizem ali: se você crer no teu coração e professar com a tua boca que Jesus é o Filho de Deus e crer no teu coração, a palavra diz, será salvo. Porque com a boca se crê para a justiça, com a boca se professa para a justiça, com o coração se crê. Gente, como é simples levar alguém ao caminho da salvação. Como a pastora Célia pregou aqui domingo passado. Por que nós não fazemos? Porque que muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Lázaro, tudo amarrado, preso ali, sem ação. Essa não é a condição dos salvos, amados. A condição dos salvos é solto, é livre. Nós temos a liberdade do Espírito. Mas a condição daqueles que não conheceram a Cristo é a condição de mortos. Lázaro estava morto. Há muitas pessoas espiritualmente mortas, estão vivas na carne, mas não nasceram do Espírito. Há muitos ouvidos que estão ansiosamente, desesperadamente precisando ouvir uma palavra, como os irmãos testemunharam aqui, no hospital, uma palavrinha. A pessoa está sedenta de ouvir uma palavra de esperança. Você, por exemplo, chegar e dizer, olha, Jesus disse aqui que há vida depois da morte. Ele garantiu isso. Você já entregou a sua vida para Jesus? Veja como é importante, amados. Então eu quero encerrar essa mensagem com uma oração. Primeiramente, para que essa palavra ela fique no nosso coração. E em segundo lugar, que nós possamos ser árvores cheias de fruto. Há duas figueiras na Bíblia que Jesus coloca como exemplo. Uma é aquela que ele amaldiçoou e mandou secar. Aquela figueira representava a nação de Israel, o judaísmo que rejeitou a Cristo. Mas aquela figueira também que ele mandou secar, porque ela era cheia de folhas, mas não tinha fruto, ela representa também a igreja que não gera frutos nos dias de hoje. Uma igreja voltada para si própria, uma igreja que não evangeliza, que não faz uma obra de evangelismo, que não investe em novas vidas, bonita, cheia de aparência, um templo maravilhoso. E nós vemos aí igrejas poderosas financeiramente, gastando fortunas, milhares, para se levantar um templo, para ostentar riqueza e não está gerando vidas. Estão construindo um templo semelhante ao de Salomão em São Paulo, até mais rico do que foi o templo de Salomão. Que vida que isso vai gerar? Por que esse recurso não está sendo investido em missões e não se fazem templos simples? Por que esse recurso não está sendo investido em evangelismo de crianças? Enfim, Agora nós, o que nós temos feito? O segundo texto que Jesus fala é a figueira que ficou 3 anos plantada no meio da vinha, aquela que a gente citou no começo do culto. Se nós somos comparados como árvores, eu disse aqui quarta-feira uma palavra que eu ouvi do pastor Washington. 3 anos é o tempo que Deus dá para a gente começar a dar frutos. Você se converteu, você tem 3 anos para começar a gerar frutos. Trazendo o texto para uma maneira mais literal de entender. Porque depois de 3 anos, aquela figueira plantada num terreno de vinha, a vinha tem que ser plantada num terreno muito fértil. Então aquela figueira estava plantada num terreno muito fértil. A vinha tem que ser protegida por cercas, para não ser estragada por animais. Então aquela figueira estava protegida. Por que ela não dava fruto? 3 anos. Então, para a igreja de um modo geral,
a figueira cheia de frutos, em tempo e fora de tempo. Na estação dos frutos e fora da estação dos frutos, a igreja tem que gerar frutos. Porque não tem estação para a igreja, ela tem que gerar fruto o ano inteiro. E a nossa vida pessoal, nós temos que gerar alguns frutos, né? Não perder as oportunidades. Então vamos nos colocar em pé, vamos estar orando, e nós vamos encerrar esse culto com esse momento de oração e depois com a bênção final. Mais uma vez, né? Esteja colocando a tua vida na presença de Deus. Esteja colocando também a igreja Manaim, a igreja que você escolheu para congregar na presença de Deus. Vamos interceder, amados. Vamos pedir para que tanto a igreja quanto a nossa vida pessoal sejam frutíferas. Pai, nós ouvimos a Tua palavra, entendemos a Tua mensagem, glorificamos ao Senhor porque Tu venceste a morte, nos deste garantia de vida eterna, nos afirmaste que nós ressuscitaremos e viveremos eternamente na Tua presença e que ainda teremos corpos glorificados. Tu és maravilhoso, a Tua obra é tremenda, Senhor. E nós somos portadores dessas promessas que o Senhor deixou na Tua palavra. Mas, Pai, Tu também deixaste para nós uma obra para ser feita nesta terra, no tempo em que nós temos de vida. Pai, nós pedimos, nos capacita, nos dá intrepidez, nos dá ousadia, para que nós testemunhemos da Tua palavra, do Teu amor, para que nós falemos do amor de Jesus Cristo, aqueles com os quais nós convivemos. Usa-nos, ó Deus, dá-nos as oportunidades, nos coloca no lugar certo, na hora certa, que nós possamos pregar em tempo e fora de tempo a Tua palavra, o Teu testemunho, levar para aqueles que ainda não Te conhecem, para aqueles que estão sedentos, para as almas que estão se perdendo, para aqueles que estão morrendo sem conhecer o testemunho da salvação. Usa-nos, ó Pai, usa-nos, Senhor. Quantas pessoas que nós amamos, que nós ainda não falamos do Teu amor, da Tua salvação. Ah, Pai, nos capacita, nos dá, Senhor, essa ousadia. Usa a nossa boca, usa o nosso testemunho de vida, Pai. Quantos que estão, ó Deus, completamente desanimados em relação ao cristianismo por causa do mau testemunho daqueles que se dizem cristãos, mas vivem piores do que aqueles que são ímpios, vivem piores do que aqueles que vivem para o mundo. Deus tem misericórdia, mas faz de nós, igreja Tua, testemunhos fiéis, vidas frutíferas, para a honra e glória do Teu nome. E quando nós estivermos na glória, recebendo a coroa de glória, a nossa coroa esteja cheia, cravejada de pedras que são as almas que nós, por Tua misericórdia, pudemos apresentar ao Senhor. Eu oro, Senhor, agradecido em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Amém, igreja. Vamos levantar as nossas mãos, né? Eu lembro, amada igreja, nosso culto de oração quarta-feira, esteja participando, a escola bíblica dominical tem sido uma bênção na vida dessa igreja, que você sinta, se desperte no coração para aprender, para estudar a palavra de Deus, né? Então vamos levantar as nossas mãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco. Amém e glória a Deus.